Olá, trader! Olá, investidor! Estamos aqui no 4º Congresso Brasileiro de Traders com André Perfeito, ele que é o economista-chefe da corretora Spinelli. André, é um grande prazer recebê-lo aqui no nosso congresso. Muito obrigado pela sua participação. Não é todo dia que a gente tem a oportunidade de bater um papo com você, então a gente não pode perder a oportunidade de saber a sua visão. Nessa questão política, a gente acabou de ter um primeiro turno, definindo aí Haddad e Bolsonaro nessa reta final para o segundo turno. Queria saber, sua opinião. Dando Haddad, dando Bolsonaro, o que o trader pode esperar de dólar, pode esperar de bolsa aí para os próximos meses? Bem, eu que agradeço o convite, obrigado por participar aqui do evento, né? Um prazer mesmo poder falar com trader mesmo. Acho que o trader é uma parte importante desse sistema todo, no sentido que são as peças humanas que geram a maximização da alocação de recursos, né? As opiniões, né? Essa diversidade é rica para a sociedade, eu acho, né? Então, fico muito feliz mesmo, de coração, de participar de um evento desse. Bem, passou o primeiro turno, Haddad e Bolsonaro, né? Talvez falar melhor Bolsonaro e Haddad, né? Porque o Bolsonaro está numa posição muito boa e eu acho que ele tende a sair dessa eleição vencedor. Não consigo pensar de outra forma. O que eu tenho apontado para os nossos clientes na Spinelli, né? Para a nossa base, é que eu acho que a alta que teve na Bolsa até agora tem muito a ver não do fato da que a gente está precificando o Bolsonaro, mas antes que a gente está precificando que o PT não vai ganhar. E faz sentido a Bolsa subir se o PT não ganhar. O PT, por exemplo, quer mexer na política de preços da Petrobras. O PT, por exemplo, quer taxar os spreads bancários, né? Então, só de não ter isso, a Bolsa tem que subir. Mas eu tenho chamado muito a atenção o seguinte: uma coisa é precificar que o PT não vai ganhar, outra coisa é precificar que o Bolsonaro ganhou. Por que eu insisto nesse ponto? Porque o candidato Bolsonaro ele tem feito falas bastante contraditórias em relação ao que a gente entende, ou que se gostaria de entender, de uma postura liberal, né? E nesse sentido, né, voltando à história dos traders aqui, né, que eu acho importante, né? Eu até falei agora na palestra isso, e eu realmente acho isso. Pouco importa a tua opção política, a tua visão de mundo, etc. e tal. O trader que opera tendo na torcida, ele vai errar, né? E vai ser pior, porque quando ele acertar, ele não vai saber porque acertou, e quando ele errar, ele não vai entender porque errou. Então, precisa ter um pouco mais de tranquilidade para acessar algumas coisas, né? Eu acho que o ato de operar é um ato de um sangue frio e de muito grande, né? Então, por que eu falo que quando for precificar o Bolsonaro vai ser um pouco diferente? Entre outras coisas, ele tem falado coisas meio díspares, né? Ele está falando, pelo amor de Deus, 13º do Bolsa Família, assim, tipo um negócio que a gente nunca imaginaria que ele falar. Ele, por exemplo, já está relativizando quais estatais ele vai querer privatizar ou não. Então isso tudo aí depois a gente vai discutir, em outros momentos acho que vai ficar mais evidente isso. Mas mesmo assim eu acho que durante 6 meses vai ter alguma espécie de trégua, alguma espécie de paz com Bolsonaro, um benefício da dúvida, com qualquer coisa que seja. Mas depois a gente vai ter que prestar atenção exatamente no Bolsonaro. Com o Bolsonaro, a equipe nossa de analistas fundamentalistas projeta no final do ano em torno de 90 mil pontos, e se for Haddad em torno de 70 mil pontos a Bolsa. Ou seja, não vai subir muito mais se o Bolsonaro ganhar, né? Faltam novas boas notícias, por assim dizer. Ele precisa apontar exatamente o que ele quer. E o crescimento, né, do país é uma outra questão que, enfim, tem que pensar também com mais cuidado depois. Tá certo. André, uma outra questão agora sobre economia. A gente vem aí dos últimos anos apontado por alguns economistas, muitos comentários aí de que o Brasil talvez tenha atravessado uma das suas piores crises da história. Então, aumento de desemprego, queda do PIB, comércio sentindo bastante, indústria, várias questões aí conflitantes. Na sua opinião, agora, o próximo presidente que assumir, a gente vai ter na pauta, na agenda, essas reformas importantes. Reforma trabalhista, fiscal, da Previdência. Como você acha que esse próximo governo deve lidar com essas questões? Se essas reformas não forem para frente, o Brasil corre o risco de quebrar? Há alguma esperança aí para o brasileiro? Olha, o Brasil é maior que o buraco. A gente não cai no buraco por causa disso, porque a gente não é desse jeito que eu vejo. Agora, vamos pegar o Bolsonaro. Reforma da Previdência, ele vai querer fazer algo muito significativo? Não. Né? Ele já indicou que
veja bem, essa reforma aí não tem que ir com os militares. Ele vai suavizar isso, na minha opinião. Esse é o primeiro ponto. Então, a reforma da Previdência não me parece avançar muito mais, né? Pelo menos não em relação ao que o mercado espera. O segundo ponto é a reforma tributária. Ele até pode avançar nisso, né? Só que é uma discussão que demora e não gera efeito no curto prazo. Eu acho que o que ele vai avançar mais é na reforma trabalhista. Tudo indica que os direitos da CLT vão sumir, né? Eu não vou nem entrar no mérito sobre se isso é bom ou ruim no curto prazo. O que me deixa bastante preocupado é o seguinte: o fato de você criar uma estrutura onde a formalização seja muito parecido com o informal, no sentido que não tenha muitos vínculos, né? Isso vai diminuir a arrecadação do Estado. Diminuindo a arrecadação do Estado, piora os problemas fiscais. Piorando os problemas fiscais, a gente tem uma bola de neve. Então, assim, criar a reforma, por exemplo, você diminuir a burocracia para contratar e demitir, é bom? Mas só quando a economia está crescendo, porque isso por si só não gera incentivo para o empresário contratar. O empresário só vai contratar se a economia estiver crescendo. Agora, quando está crescendo, se você tem uma situação mais, vamos dizer assim, flexível, você pode alocar capital e trabalho da melhor forma. Então é bom de um lado, mas isso por si só não gera emprego. Então eu acho que ele vai avançar muito na reforma trabalhista, principalmente porque o Congresso que foi eleito é um Congresso com um perfil bastante conservador, liberal em alguma medida, mas eu acho que mais conservador nos costumes e tal, mas tem uma bandeira liberal que pode avançar mais na questão da agenda da reforma trabalhista. Como dá para ver, eu não estou tão otimista que nem alguns colegas talvez estejam com a campanha, mas é porque o Bolsonaro está dando sinalizações muito contraditórias. Por isso mesmo que eu falo que a gente está precificando o que o PT não vai ganhar. Por quê? Porque o PT a gente sabe algumas coisas. Está bem claro o que o PT é. Ele ainda não está tão claro para mim. Tá por aí. Tá certo. André, muito obrigado pela sua atenção. Pessoal, vocês continuem seguindo a gente aqui nas redes sociais para saberem as últimas novidades do 4º Congresso Brasileiro de Traders. Grande abraço.